boa tarde, boa noite para todos. Sejam bem-vindos ao último dia da Semana de Jogo Responsável. Hoje é um prazer, é uma honra moderar este evento em nome da Associação de Loterias Europeias e da Associação Mundial de Loterias. As pessoas estão entrando digitalmente, estão chegando digitalmente nesse seminário. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer à equipe organizadora do evento, que fez um ótimo programa para esta semana, e também gostaria de agradecer a Cibelae pelo fornecimento da interpretação para espanhol e português aos membros da região latino-americana. Muito obrigado mesmo por tornar isso possível. Enquanto isso, podemos passar o vídeo sobre interpretação e alguns anúncios. Então, vamos dar tempo para as pessoas acessarem. Bem-vindos! Antes de começarem, vou dar para vocês informações logísticas sobre a interpretação e como ativar o botão para o idioma desejado. Durante o evento, todos os participantes ficam no modo de ouvinte. É possível comunicar com os palestrantes e com os organizadores, utilizando o módulo de perguntas e respostas, QIA, na parte inferior da tela, indicada pela seta laranja. Para suas informações, o evento será gravado e o vídeo publicado nos sites dos organizadores do evento nos próximos dias. Se quiserem ouvir o evento em outra língua disponível, vocês precisam acessar o módulo de interpretação na parte inferior da tela, como a seta laranja está indicando, e selecionar o canal desejado. Se você estiver ouvindo a interpretação, porém fica incomodado pelo áudio original, pode selecionar o silenciamento do áudio original no mesmo menu. Para ouvir o áudio original dos panelistas, dos palestrantes, você precisa deixar a interpretação no off, no desligado. Você pode mudar a língua a qualquer momento. Se tiver perguntas, comentários para os palestrantes organizadores, vocês podem escrever utilizando o módulo de perguntas e respostas, QIA, que encontrarão no menu de baixo com uma flecha a seta laranja. Obrigada pela atenção. Aproveitem o evento. Obrigado. Obrigado. Hoje nós vamos conversar sobre a luta contra a mudança climática a partir do nosso sistema. As lotéricas têm um papel fundamental. Nós queremos procurar a forma de reduzir o nosso impacto, apoiar no combate contra a mudança climática. Temos a honra de ter aqui dois oradores principais, dois palestrantes, que vão falar sobre a digitalização, a sustentabilidade ambiental. A primeira é a Hanna Birkunen. Ela é membro do Parlamento Europeu e ela faz parte do parlamento e ela também foi ministra da Educação e da Administração Local. Ela vai analisar como podem ser atingidos os objetivos de meio ambiente e as políticas. A senhora Birkunen, espero ter pronunciado bem seu sobrenome, é um prazer dar a palavra. A senhora, muito obrigada. Obrigada por me convidarem neste evento. Membro do Parlamento Europeu, gostaria de cumprimentar para vocês a Finlândia, onde eu estou trabalhando neste momento. É um prazer apresentar a nossa visão como membro do Parlamento Europeu, como a digitalização pode nos ajudar a atingir os objetivos da política ambiental e climática. Nós temos digitalizações em toda parte, isso é acelerado, mais pessoas trabalham, estudam, a vida diária tornou-se digital. Uma parte significativa dessa busca vai ser permanente agora, vai se transformar, vai ficar permanente. Nós não queremos virar o relógio, mudar para trás. Queremos acelerar a economia digital, vai ser um fator chave para nos recuperarmos da crise da Covid.
eu gostaria de trazer a perspectiva europeia. Gostaria de dizer que um dos principais desafios que nós ainda estamos encarando na União Europeia é que nós ainda temos mercados muito fragmentados na Europa, se pensamos especialmente nos mercados digitais. Há muitas diferenças entre os nossos Estados-membros, 27 Estados-membros, especialmente como eles regulam o mercado. Porém, nós temos que derrubar as barreiras digitais. Temos mais de 4 milhões de euros de PIB, e isso pode ajudar os negócios, e nós precisamos ajudar os concorrentes pequenos a concorrerem contra as grandes empresas. Isso é importante não apenas para negócios, mas também para os consumidores. E foi isso o que nós estamos tentando criar no Parlamento Europeu durante os últimos anos. É claro que isso não é suficiente. Derrubar as barreiras, nós temos que acelerar a digitalização e, por isso, nós precisamos de mais investimentos em tecnologias digitais, especialmente mais infraestrutura moderna. Reagindo à crise, foi gerado o pacote da União Europeia da próxima geração, que envolve investimentos significativos na transição verde e digital, e nós estamos investindo para podermos melhorar as tecnologias nessas transições em que nós estamos agora, nessa transição verde. Mais de 33% do pacote é reservado para investimentos de clima e 20% é utilizado para a promoção da digitalização. Agora, é muito importante poder cumprir, observar esses compromissos tão ambiciosos. Quanto às digitalizações, nós incluímos aquelas endereçadas, por exemplo, à alta velocidade, infraestrutura de telecomunicações de alta velocidade, 5G, poder canalizar os recursos para novas soluções digitais, investimentos de cibersegurança é muito importante. Quanto mais e mais negócios e a vida cotidiana, as pessoas precisam da internet, nós temos que melhorar a cibersegurança também. Também temos que aprimorar a educação digital. Esses investimentos incluem o produto digital europeu, que pode realmente trazer contribuições significativas às comunicações digitais modernas. Então, eu acho que seja realmente importante, se quisermos aproveitar essas oportunidades digitais que nós temos, mas temos que investir mais na infraestrutura moderna neste campo. Porém, os investimentos não bastam. Nós precisamos encorajar as inovações. É muito importante que a nossa legislação esteja desenhada de forma a promover, em vez de impedir a inovação tecnológica. As leis estão regulando os serviços digitais e os mercados precisam ser holísticos, com uma abordagem tecnológica. Há certas regulações que impõem diversas regras que, às vezes, trazem empecilhos às oportunidades. Enquanto política, enquanto legisladora, nós precisamos tomar uma perspectiva amigável com o meio ambiente. Nós temos que criar as condições de igualdade para todo mundo, condições justas também para todo mundo. É importante também a promoção dos direitos humanos, a abertura e a proteção da privacidade no mundo online também. As mesmas regras, os mesmos valores que aplicam no mundo real também têm que ser aplicados no mundo online. E é isso que nós estamos tentando fazer ao criar novas regulações para os mercados digitais. Por exemplo, no Parlamento Europeu, estamos trabalhando numa lei de serviços digitais que inclui dispositivos tais como direitos humanos, liberdade de expressão na internet. Por exemplo, temos que remover
o conteúdo. Então, temos que nos garantir que temos que remover o conteúdo. Então, temos que garantir que aquele conteúdo ilegal no mundo offline seja também ilegal no mundo online. Ele precisa ser removido. Temos também novas formas de abordar essas plataformas e nós precisamos ter melhor acesso aos dados, por exemplo, para pesquisadores. Nós queremos maior transparência no mundo online. Para acelerar esta digitalização, também nós precisamos abordar o problema do analfabetismo digital. Nós sabemos que 1/3 dos funcionários europeus não tem habilidades digitais. 70% das empresas pensam que isso seja um problema por causa das inversões. Muitos não têm essas habilidades digitais que ficaram cada vez mais importantes e serão ainda mais importantes no futuro. Na escala global, o problema é ainda pior. Se quisermos evitar a lacuna digital e a exclusão digital nas populações mais rurais, é imperativo o investimento em educação para garantirmos que todo mundo tenha oportunidades para manter e desenvolver habilidades digitais. Nós precisamos cuidar em todos os Estados-membros da Europa. Eis a nossa responsabilidade como Estados-membros das regiões, das cidades, nas escolas, investimento, trazer possibilidades às pessoas de atualizarem ou melhorarem suas habilidades digitais. Outro problema é a falta de questão de gênero. Se olharmos para o setor da tecnologia, 20% das pessoas, das mulheres neste setor, são mulheres. Justamente esse tipo de segregação não somente tem um impacto no emprego, nas oportunidades trabalhistas das mulheres em todo o mundo, mas é também uma perda muito grande de potencial. É um desperdício de potencial. Eles não têm acesso aos serviços digitais. Quando falarmos de habilidades digitais, é também importante nos focar no papel da mulher e das meninas no setor da tecnologia. Pessoas de diversos contextos. É importante para os serviços, o conteúdo no futuro e também para o mercado de trabalho. Então, tanto a transição digital pode ter consequências para as nossas vidas, mas elas ao mesmo tempo são diferentes. Temos um objetivo ambicioso de sermos neutrais quanto à neutralidade climática até 2030 e temos diferentes sentidos quando falarmos da transição digital e verde, mas sabemos que a transição verde é necessária para responder à crise climática e a transição digital tem a ver com aproveitarmos os benefícios obtidos disso. Porém, sabemos que essa transição não pode esperar nenhuma das duas. Não podemos ter uma economia competitiva sem termos inovações verdes e não podemos ter uma economia competitiva que não for digital. É claro que também as duas transições são um tipo de fenômeno global e elas requerem recursos. As soluções nacionais não serão suficientes. Nós precisamos da União Europeia e também em nível internacional. O Acordo de Paris destaca, salienta a importância das tecnologias climáticas para o futuro. Os partidos precisam desenvolver a tecnologia para melhorar a resiliência à mudança climática e para reduzir as emissões de gás, o efeito estufa. Conforme as estimativas das tecnologias digitais em geral têm o potencial de permitir 20% da redução das emissões de dióxido de carbono até 2030. Então, as economias digitais têm um grande
papel no setor de serviços, especialmente, tem certos benefícios ambientais, mover serviços online, incrementa a eficiência, economiza tempo e também reduz as emissões. A digitalização é muito benéfica quando cria sinergias entre diversos setores. Por exemplo, um ecossistema digitais diferentes, certos dispositivos, aplicativos, designs de serviços, são todas peças do quebra-cabeças que, juntas, se agregadas, podem trazer benefícios climáticos e ambientais. O uso das tecnologias 5G, por exemplo, incrementa o consumo de energia, porém, no sistema digital, ela pode proporcionar serviços que incrementarem a eficiência, 5G, a inteligência artificial, a economia de dados, a robotização, tudo promove soluções inovadoras à mudança climática. Nós sabemos que o setor da loteria e apostas é um exemplo dos serviços que podem operar muitas pessoas de forma digital. Isso traz novas oportunidades, mas também desafios no setor. Porém, as oportunidades, às vezes, se ultrapassam os benefícios, especialmente quando os operadores agem de forma responsável. Digitalizarmos os serviços contribui à criação de ecossistemas digitais ao todo, para poder combater a mudança climática. Eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade para falar sobre este assunto tão importante. Espero que tenham tido um grande seminário, que tenham tido belas discussões sobre esse assunto. Muito obrigada, Rena. É um prazer, uma honra para nós ter você aqui e para falar sobre tudo que está sendo feito em nível europeu, não somente quanto ao trabalho em torno da digitalização, mas quanto ao objetivo de ser sustentável, verdes, para o futuro. Eu gostaria de pedir para os participantes que utilizarem o módulo de perguntas e respostas, se tiverem alguma pergunta para a nossa palestrante. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando falarmos da Lei de Serviços Digitais, eu compreendo que faz parte, é bem importante, que tem a ver com o combate contra a ilegalidade. Então, o conteúdo online tem que ser equivalente ao offline. Minha pergunta é genérica: como essa lei pode mudar o mercado de serviços digitais? O principal propósito dessa legislação é garantirmos que tivermos as mesmas regras no mundo online do que no mundo offline. Queremos garantir, por exemplo, no mundo online, os jogadores respeitem as legislações e as regras que também são respeitadas no mundo, têm que ser respeitadas no mundo online. Democracia, liberdade de expressão, todas aquelas regras precisam ser respeitadas no mundo online. Sabemos que muitas das plataformas têm seus próprios termos e condições e nem sempre nós seguem as regras do mundo offline. Então, queremos ter as mesmas regras na Europa, nos Estados-membros. As mesmas regras têm que ser respeitadas no mundo online. Também queremos nos garantir, nos certificar de que aquelas ações que forem ilegais na nossa sociedade também sejam ilegais no mundo online. Ou seja, o conteúdo dos serviços que são ilegais na nossa sociedade também terão que ser ilegais no mundo online. E nós queremos sublinhar este propósito, este objetivo. Também é importante criarmos um campo de jogo equitativo, porque nós temos países que talvez não respeitem nossas regras quando vendem nas plataformas do mercado europeu. Se não,
seria injusto, ficaria injusto para nossas PMEs, para nossas empresas, se houver concorrentes de outras empresas que não respeitarem as nossas regras e venderem na Europa. Nós não queremos sobre-regular nossos mercados digitais. Nós queremos ter cuidado, porque nós temos que impulsionar as inovações e deveríamos apoiar as questões regulatórias para os negócios. Eu acho que as empresas querem justamente não ter barreiras adicionais, mas impulsionar a inovação e trazer a oportunidade de ser criativos e também trabalhar dentro de um quadro que permita trabalhar online. Obrigado pela contribuição. Foi um prazer ter você com a gente. Se tivermos alguma outra pergunta, vamos entrar em contato com você e encaminhar as respostas para os participantes. Foi uma honra ter você com a gente. Muito obrigado. Depois deste primeiro assunto, que explica um pouco o que está acontecendo na Europa, agora podemos ver a importância de ter uma estrutura que regulamente na Europa. Para poder promover as empresas. Vamos falar um pouco da mudança climática, como eu falei no começo, o próximo orador é Roberto Racanelli, engenheiro ambiental na Itália, com mais de 15 anos de experiência na mudança climática e sustentabilidade. Atualmente, trabalha com questões básicas da sustentabilidade ambiental e tenta criar um impacto positivo para as estratégias desses temas e também vai apresentar alguns estudos de caso de empresas que realizaram essas iniciativas para reduzir as emissões. Essa foi uma pequena apresentação e é com prazer que cedo o cenário digital ao Roberto. Muito obrigado, Luca. Vou utilizar alguns slides para facilitar a apresentação. Vou compartilhar a minha tela. Okay, please let me know if you can correctly see the presentation. Thanks. Okay. So as anticipated, vocês podem ver, certo? Como o Lucas já dizia, vamos ter uma visão geral do contexto atual e depois vamos descrever o caminho à neutralidade de carbono para entender do que estamos falando hoje. Vamos falar também do papel das loterias como sócio. É muito importante levar em conta dois problemas. O primeiro, o ambiental, a contaminação no ar, partículas de dióxido de carbono, etc. E o segundo, que são os gases de efeito estufa. Primeiro, vamos falar do contaminante, da mudança climática. É muito importante compreender a perspectiva, porque é completamente diferente quando falamos desses contaminadores no ar, poluentes no ar, ter uma perspectiva maior do dano que está causando. Ao falar da mudança climática, há uma perspectiva global, porque não importa onde será emitido esse dióxido de carbono, porque o efeito global não é só no lugar. A concentração do dióxido de carbono aumentou muito nos últimos anos. Na parte direita vocês podem ver a influência dos humanos na concentração de dióxido de carbono. Há fenômenos naturais que podem aumentá-los,
Mas na parte à direita, vocês podem ver que a contaminação nos últimos 50 e 100 anos, a concentração aumentou consideravelmente. Mais de 400 partes por milhão. E também há um problema no clima. É muito claro, de acordo com o último relatório das Nações Unidas, publicado há algumas semanas, não temos tempo para agir contra a mudança climática. Vamos resolver isto nos próximos 20, 30 ou 50 anos. Mas temos que agir agora, porque se esperarmos para começar a tomar medidas, não vamos ter suficiente tema para resolver este problema. E a imagem dá uma ideia para nós da porcentagem de redução de emissões por ano que temos que aplicar no mundo num crescimento de 1,5, 2 ou 3 graus centígrados. A ciência nos diz que não devemos superar os 2 graus, é melhor estar por baixo de 1,5, mas em 2020, permanecer dentro dos 2 graus, temos que diminuir em 3% as nossas emissões. Cada ano, aqui em comparação com o ano anterior, mas esse não é o caso, nós estamos aumentando as nossas emissões. E a redução a nível global é um grande problema, uma grande questão. Aqui eu vou mostrar os pontos mais importantes, na nossa opinião, adotada pela Comissão Europeia, a presidente da Comissão Europeia, podemos ver aí na foto à esquerda, enviou esta mensagem de levar a sério a questão da emissão nos próximos 10 anos. E é um número grande. Se vocês observarem a linha amarela, depois de 2020, a linha amarela muda completamente e cai. E temos que levar em conta que em 2008 e 2012 houve uma crise e parte dessa redução se deve à crise e não às políticas adotadas. A primeira diminuição foi pela crise e o objetivo até 2030 é um objetivo muito grande e todos os países europeus estão desenvolvendo planos ambiciosos para reduzir a emissão de carbono. Estados Unidos, Reino Unido, China e Nova Zelândia estão realizando políticas. Não somente a Europa está tendo iniciativas, mas outros países também estão acelerando as suas iniciativas para diminuir a mudança climática, mas isso não é suficiente. A política em si não é suficiente, temos que ter esses objetivos e observá-los no setor privado, das empresas, das indústrias, especialmente as grandes e as multinacionais devem reforçar o compromisso de luta contra a mudança climática.
Precisamos da ajuda do setor privado. A atenção dos investidores também vai ser importante. Falamos com muitos especialistas e colegas como vocês. Até 3 anos atrás, os investidores não perguntavam questões referidas ao tema. Agora, sim, e cada vez que falam com um investidor, pelo menos há uma pergunta referida à mudança climática e o compromisso da empresa para lutar contra a mudança climática. Depois vamos ver o significado de todos estes termos. Mas querer ser neutro nas emissões de carbono uma boa companhia, quer dizer, a ideia não é mostrar que seja boa ou ruim, mas que o risco que impacta na mudança climática. E para responder à pergunta da pressão dos investidores, nós assessoramos algumas empresas e vou tentar mostrar para vocês o caminho típico para lidar com a mudança climática. Há muitos compromissos com relação à neutralidade do carbono. Nas redes sociais, vocês vão ver que essas empresas assumem compromissos para ter emissão zero. Mas as teorias são muito diferentes. É importante levar em conta até onde pode atingir. Talvez seja mais fácil chegar ao nível 1 e 2. E quando lemos as declarações das empresas, é importante ler os detalhes, porque nem todos são iguais. Outra coisa para levar em conta é que este caminho não é fácil e não é curto. Primeiro, temos que fazer um inventário do efeito estufa, temos que saber de quanto é essa emissão, não é fácil, muitas empresas não sabem do que elas precisam ou quanto elas emitem. E quando obtemos os níveis, podemos saber a quantidade de emissão. Após saber isso, determinamos um plano de ação. Isso não acontece ao mesmo tempo, mas existe muita interação para determinar o plano e saber se será neutro em 2040. Às vezes, vemos que esse período não é suficiente, precisam de mais tempo. Isso aqui tentamos determinar. Com o plano de ação, podemos compensar essa emissão. A primeira coisa que podemos tentar fazer é reduzir. E se não podemos reduzir, tentar compensar. E outra coisa, outra fase, é a estratégia de comunicação externa e interna. Considerar as principais cifras da empresa a nível externo para maximizar esta iniciativa do ponto de vista comercial e dos investidores. No primeiro lugar, precisamos preparar esse inventário dos gases do efeito estufa. O mais comum é o protocolo GEI para prestar contas
Entre 3 e 6 meses, o inventário pode estar realizado, completo. E com relação ao alcance dessas emissões, a periodicidade e também as emissões podem ter um alcance 3, um nível 3. Isso depende da cadeia de fornecimento de cada um. Estas emissões também consideram diferentes teias para fabricar os seus produtos. Por exemplo, o transporte dos produtos, quando chegam ou entram na empresa ou quando saem. Todas as emissões que são delegadas a outras empresas, por exemplo, serviços digitais, as emissões conectadas com alguns dos fornecedores que têm serviços digitais, etc. E, tipicamente, estas emissões de alcance ou de nível 3 são grandes emissões e são muito difíceis de serem reduzidas, porque você não é dono dessas emissões. Porque a relação com outras empresas, materiais, outros processos, talvez não conheçam ou não tenham todos os dados e não podem influenciar no resultado. Isso é crucial. Mas podem estar relacionadas com a empresa de cada um. Se a pessoa pensa na empresa, na companhia, também vai pensar nas companhias que estão relacionadas com essa empresa. Há várias categorias. Não quero mencionar muitos detalhes técnicos, mas há muitas categorias dentro destas outras 3 categorias. Por exemplo, transporte, emissões associadas com a geração de lixo, de materiais. Há muitas categorias, mas o importante que temos que lembrar é que temos que conhecer, saber a quantidade de emissões e ter um panorama completo das emissões, não só as de nível 1 e 2 e das atividades, mas do programa completo. Se pensarmos na mudança climática como um risco para a empresa, também deveria saber quais são as principais partes e saber tudo para poder realizar uma gestão completa. Para saber a quantidade completa de emissões. Depois, ao ter esse número, podemos começar a pensar o que você quer ser. Quer ser neutro na emissão de carbono, emissão zero. Não quero entrar muito na questão técnica. Se vocês não são engenheiros ou pessoas com conhecimento técnico, a única coisa que eu quero é que vocês lembrem que na declaração da empresa, nem todas são iguais. É diferente a de carbono neutro, a de emissão zero de carbono, ou se há um fator negativo do carbono. Há muita bibliografia disponível. O melhor que podemos fazer é a negatividade, é que esse carbono seja negativo. Isso deve estar bem encaminhado. O segundo passo é estabelecer o nível de ambição. Nos nossos exemplos, vemos o ponto crucial,
que é este, porque este não é técnico, está relacionado com a forma de gerenciar, de gestão, porque basicamente devem escolher como alcançar o objetivo. Não é uma decisão política. Por isso, a Assembleia tem que concordar para ir ao próximo passo e levar em conta as consequências, porque ao determinar um objetivo, deverão investir para alcançar esse objetivo e desenvolver as ferramentas para chegar a esse passo. Então, aqui não é somente técnica a questão, mas a diretoria deve concordar. Também estamos mostrando esse símbolo na esquerda, que são objetivos baseados em ciência. É um quadro, uma série de lineamentos, de diretrizes que nos trazem a possibilidade de decidir qual o target, qual o alvo, o objetivo baseado na ciência. Então, a base dessa iniciativa é que as empresas que observem essas regras, que observarem esses targets, esses alvos de ciência, possam garantir que elas vão fazer a parte delas, então, na redução, que a redução seja alinhada com a temperatura de 2 graus ou menos, ou a média em nível global. Por exemplo, atingirmos os objetivos do Acordo de Paris. Essa iniciativa não é a única, e também o comprometimento de clima, CDP é uma grande iniciativa, mas essa é a diretriz mais comum que as empresas seguem, que querem mostrar para os investidores, para clientes, que elas estão lidando com este assunto de forma sólida e que isso seja alinhado com a ciência. Isso não é fácil. De fato, há 1000 empresas que estão fazendo isso e menos da metade delas pode atingir este compromisso, pode observar este compromisso. Realmente é difícil, é complicado. Há 4 passos para estabelecer esse target, mas é para dizer que, por favor, lembrem, quando vocês ouvem sobre essa iniciativa que é crucial para as empresas, para ajudar as empresas a estabelecerem os objetivos. Podemos dizer, está ok, neste caso, isso é alinhado com esse objetivo de emissão de carbono. Também existem outros recursos para mostrar que as empresas começaram a utilizar esse quadro e essas diretrizes. Depois, nós precisamos decidir como vamos chegar nesses objetivos. Por exemplo, nós decidimos reduzir em 50% em 10 anos e maior percentagem em 20, daqui a 20 anos. Então, precisamos do nosso plano estratégico de investimento, precisamos pensar se ele é alinhado com esses números e com a linha de tempo dos números ou do objetivo. Pode ser, pode não ser,
provavelmente não seja. Então, precisamos trabalhar internamente, nós temos agora a responsabilidade e consciência interna sobre esses assuntos. Isso envolve algumas pressões nas operações diárias e os objetivos, então, introduzir, utilizar alguns pontos, o que cabe às emissões de carbono. Isso tem a ver com a cadeia de valor. Se quisermos reduzir as emissões, temos que falar, por exemplo, com nossos clientes ou ter o prêmio para o cliente. Na verdade, eles precisam aceitar que eles não vão utilizar esses materiais para fornecimento desses serviços, porque eles são intensivos em carbono. Então, nós precisamos explicar para eles, trazer uma recompensa para eles. E também precisamos procurar soluções. É fácil reduzirmos, sei lá, as emissões, então, às vezes, mudamos nosso contrato com outras empresas, somente compramos energia verde, mas, por exemplo, penso na evitação das emissões de viagens de avião. Bom, como nós fazemos? Temos que falar com as empresas, temos que deixar de nos deslocar nas as diferentes conferências. Essas são as categorias de emissões que temos em toda a nossa cadeia. É bastante complexo, uma mistura, utilizar soluções, criar soluções, conhecer nossa empresa muito bem. É isso, basicamente. Em geral, nós usamos este exercício para ver os diversos cenários de emissão, para dar as oportunidades de ver o que elas realmente emitem. E eu começo essa iniciativa. Vamos ver esse cenário, o outro, etc. A importância desses cenários é que nós podemos levar à frente uma análise de comparação da redução de emissões, por exemplo, para a empresa, ou para as iniciativas que temos que realizar para atingirmos esses objetivos. E podemos também decidir ter diversas formas da curva de redução, então talvez tenhamos muita redução no começo, muita redução no final. E isso é completamente diferente, porque isso significa que nós precisamos começar com um compromisso muito sólido, ou pelo contrário, significa que nós temos mais tempo de planejamento, mais tempo para planejarmos. Não existe uma solução única, depende de vocês, depende da sua cadeia de valor, da capacidade que tiverem de se expandir, etc. E depois, o último passo, ou a última série de passos, são as estratégias. Então, reduzimos, mas temos emissões residuais, então temos estratégia de compensação. Ou contrário, eu digo, eu não quero reduzir, porque os custos são muito altos, eu não quero mudar esses processos. Não sei, qualquer motivo que for. E nós decidimos assumir um caminho paralelo, aquele de compensação de carbono. Isso pode ser feito comprando créditos de redução de carbono de outras empresas que decidiram voluntariamente reduzir suas emissões, processo na planta de tecnologia, na floresta, etc. Pessoalmente, sugerimos misturar esses dois processos, reduzir as emissões por um lado e comprar créditos pelo outro. Por exemplo, se misturarmos esses processos, podemos dizer que somos neutrais quanto a carbono em um breve tempo, porque podemos combinar nossas reduções e compensar o resto das emissões.
Isso poderia ser uma boa solução, porque estes projetos utilizam isso de forma secundária, muitas vezes. Então, por exemplo, há efeitos positivos nos países em desenvolvimento. Podemos utilizar estes projetos de um ponto de vista de marketing, do ponto de vista da comunicação, para dizer para os clientes, para os investidores: estou reduzindo minhas emissões e, ao mesmo tempo, estou ajudando as populações locais de uma perspectiva cultural, a partir de uma perspectiva educacional, para criar economias locais, etc. E nós fazemos isso na estratégia de comunicação. Como eu disse antes, é muito importante cuidarmos do envolvimento interno, do engajamento interno. Este caminho não é curto, nós precisamos fazer análise de produção, apresentar esses planos para HR, para recursos humanos, para gerentes, para colegas. Cada parte da empresa, cada departamento da empresa vai se envolver nesta jornada, neste caminho. O engajamento interno, a participação interna da empresa é crucial para atingirmos isso. E eu quero mostrar alguns casos de estudos reais. Vamos falar das empresas nacionais, da Tunísia e de outros países em que comercializam com a Europa. E eles chegaram às emissões zero num período muito curto de tempo. Elas querem chegar ao nível zero nas emissões de carbono em 2040. Eles têm um processo de emissão que não são tão comuns, sobre diversos processos, estão conectadas com as perdas dos dutos. Então, imaginem vocês, milhares de quilômetros de dutos, de condutos que eles precisavam monitorar para poder controlar qualquer perda de emissão. Então, eles começaram com um monte de aplicação de tecnologia, sensores remotos. Cada quilômetro, cada equipamento é monitorado para evitar essa perda por parte dos dutos e por parte dos equipamentos. Eles têm também uma série de iniciativas dizendo: vamos nos tornar carbono zero. Vamos decidir agora o quadro, o período. 2050, mais ou menos. Essa é a parte política. Então, eles decidiram se antecipar a esse compromisso com a Comissão Europeia. Na empresa, eles dizem: eles querem fazer em 2040, 10 anos antes do que estipula a Comissão Europeia. Então, depois voltamos à função técnica. Nós queremos nos tornar carbono zero 10 dias antes, então. Temos que misturar isso com as funções técnicas. Agora precisamos dizer: como eu faço para ter isso monitorado? Como faço para manter seguro do ponto de vista da segurança, mas também do ponto de vista da evitação das emissões, etc, etc. O resultado final do último plano industrial, que foi apresentado em novembro de 2020,
foi o plano de carbonização. Não ter dois planos separados, mas um plano, o plano de descarbonização. Agora, nós estamos fazendo, este negócio é uma das primeiras empresas que está fazendo isso, e durante 20 anos, até 20 anos, nós vamos nos tornar outro tipo de empresa, vamos fazer outro tipo de coisas, esse é o nosso plano industrial. Outro caso de estudo muito interessante é a empresa de massas, Barilla, uma empresa muito interessante na Europa, também em toda a Europa. Nós apoiamos muito eles com a descarbonização. Um dos primeiros passos foi estabelecermos objetivos. Começaram em abril de 2018, depois a jornada deles seguiu, continuou. Chegaram alguns dos objetivos em 2019. Foi bastante complicado, porque há muitas empresas produtoras. É muito difícil acharmos dados confiáveis desses fornecedores. Então, essa iniciativa é muito rígida da perspectiva positiva. Então, eles checam, eles verificam os dados, eles podem voltar, e perguntamos, pedimos que forneçam mais detalhes, certas hipóteses. Nós ficamos realmente felizes, porque a Barilla encurtou esse tempo para se preparar para a redução da emissão de carbono, e isso estava não só relacionado com a empresa, mas com toda a cadeia de valor. Então, por exemplo, trabalhar com o setor agrícola, trabalhar com o controle remoto, com processos inovadores, com milhares e milhares de pessoas que trabalham, talvez de forma separada, não somente duas ou três empresas que são fornecedores. Mas eles têm muitas empresas, pequenas empresas, que fornecem materiais. E eles precisavam trabalhar com eles nos diversos projetos. E também apoiamos quanto à compensação, a parte de compensação. Eles decidiram ter, como nós falamos antes, este plano binário, redução de emissões, mas também tentar desenvolver uma boa estratégia de compensação. Tentamos falar com os comerciantes, selecionar os projetos corretos conforme a geografia, os padrões para reconhecer estes projetos em termos dos processos de verificação, de tecnologia, que eram bastante semelhantes quanto ao negócio dessa empresa Barilla. Esses são o que eu gostaria de compartilhar com vocês, os dois exemplos principais. É muito importante compreendermos como funciona numa empresa real, nesta jornada de redução de emissões. Eu agradeço muito a vocês pela vossa atenção. É claro que eu fico aqui caso tenham qualquer pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. É um prazer ver você, ver quantos casos, quantas empresas estão se animando a continuar. Eu tenho uma pergunta que pode chegar, que pode esclarecer todo o processo. Quanto tempo leva a criação de um plano como esse? Nós vimos nos slides que começaram em 2018, encerraram em 2020. Geralmente, quanto tempo isso leva? Uma jornada típica leva um ano ou menos, mas depende se tivermos bons dados, ou, por exemplo, se tivermos outras iniciativas, esse prazo pode ficar mais curto, ou, pelo contrário, se elas tiverem dificuldades com a cadeia de valor, pode ser mais de um ano.
mas um ano é uma janela típica em que nós podemos estar preparados. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar tem a ver com a minha reação inicial. Podemos comprar créditos, mas quanto é o custo, por exemplo, de compensar 1 tonelada de dióxido de carbono? Dependendo do dia em que você me perguntar, porque os preços constantemente estão mudando, estão aumentando de fato, porque cada vez mais empresas compram créditos de carbono, a demanda está crescendo. E também porque a visão das empresas é cada vez maior. Não sei, há 3 anos eu acho que o preço era €1 a cada tonelada e agora acho que seja. Nós estamos encerrando essa reunião com esta manhã. Ofereceram a uma empresa que está trabalhando eu com eles e os créditos começavam €4,5 até €90 a cada tonelada. É o mercado voluntário, depois nós temos o mercado obrigatório e outras questões que são criadas. Eu acho que tem muita diferença quanto aos padrões que sejam aplicados para poder certificá-los. E essas são questões inevitáveis. Mas para responder a sua pergunta, o mercado voluntário, que pode ser o caso das indústrias e das empresas, agora podemos considerar 5, 10 euros a cada tonelada, está crescendo. Muito bem, imagino que haverá mais custos em 2050 e também pressões. Outra pergunta que temos do público tem a ver com as empresas americanas. Estão seguindo essas diretrizes e quanto dinheiro estão investindo? Não pude ouvir, você pode repetir a pergunta? Sim. As empresas dos Estados Unidos seguem as diretrizes? Sim. Eu mostrei que as diferentes iniciativas internacionais também são aplicadas pelas empresas norte-americanas. E a próxima é: quanto dinheiro é investido a nível global? Aqui não especifica, mas eu acho que se refere a alguma empresa, depende da empresa. Sim, isso varia de 10.000 euros a milhões de euros. Depende se é apenas comprar créditos para compensar. O valor é baixo, porque você compra crédito porque sabem que o valor está aumentando, tem um inventário, fazem um tipo de trabalho de consultoria, compra os créditos e pronto. Agora, se uma empresa de aço que está usando gás e quer modificar e usar eletricidade ecológica e deve modificar tudo. Por exemplo, se decide que a energia seja ecológica, por exemplo, as que usa no computador, o custo é considerável. Mais uma pergunta tem a ver com o último comentário que você fez. Qual você acha que vai ser o desafio maior para que a indústria do jogo atinja a neutralidade do carbono, ou emissão zero de carbono? Um dos principais inconvenientes que eu vejo
da indústria na qual eu estou, que é a indústria da consultoria, é combinar a redução de emissões e a mobilidade. Talvez não seja tão importante a mobilidade para vocês. Mas, por exemplo, se você pensar que você tem que se locomover para visitar clientes, realizar contratos para diferentes fusões ou adquisições, outras questões da empresa, nos últimos 2 ou 3 anos, nós percebemos que há muitas coisas que podem ser realizadas de forma remota, mas não todas podem ser realizadas remotamente. Há muitas que precisam que as pessoas se locomovam. E todas as empresas, especialmente as que não reduzem a emissão, mas que têm interesse de que seus funcionários se locomovam para se reunir com os seus clientes, e que talvez isso seja um problema. Eu não sei a concentração exata na área de vocês, mas na questão digital, imagino que há uma percepção psicológica da parte de alguns clientes que preferem a primeira opção em vez da segunda. Então, ver as emissões e decidir, por exemplo, não usar mais papel e ser totalmente digital, mas a forma digital também tem emissões. Então, o equilíbrio entre o que estão oferecendo e propondo aos clientes e o efeito das emissões pode ser difícil de lidar. Muito obrigado, sim. E faz sentido, porque das perspectivas de vendas, por exemplo, como os membros são organizados, tem a ver com os canais digitais, mas também canais físicos. Que, claro, impactam nas emissões. Sim, e também sabemos que é cada vez mais complicado chegar a 10.000 pontos, em vez de chegar a um ponto que seja grande. Muito obrigado. Outra pergunta, como você se sente com relação aos objetivos agressivos da Microsoft, que não só tem a ver com a emissão zero, mas ser também negativo para 2030? Eu acabei de ver, ouvi há alguns meses, eu não lembro muito bem, mas do que eu lembro é que o objetivo de neutralidade ou de emissão zero, de comprar créditos. Eu não sei se eu estou lembrando bem, mas se for o caso, poderia ser uma nova fronteira para a mudança climática, ou seja, retirar da atmosfera, que agora não é uma opção, porque a única forma de realizá-la é plantando árvores. Mas muitas árvores. Há algumas iniciativas industriais que poderiam mudar o cenário em alguns anos. A indústria do cimento está tentando desenvolver tecnologias para absorver carbono em vez de emitir. Essa pode ser uma das formas da qual a Microsoft queira fazer isso nos próximos anos, não sei. Muito obrigada, parece que sim, é um plano desafiante, certo? Sim. Muito obrigada por estar aqui conosco.
Eu sei que você tem outros compromissos e por isso queremos agradecer, estar aqui e compartilhar o seu conhecimento com os membros. Muito obrigado novamente, bom fim de semana, Luca, e obrigado a todos. Muito obrigado, até logo. Muito bem, depois desta apresentação super profunda, que para alguns de nós abriu um novo mundo quanto a como devemos nos organizar e os planos ambiciosos para chegar ao plano do carbono ou a neutralidade, ser neutros na emissão de carbono. E vamos ao próximo tema. Seria bom ter uma perspectiva a partir da nossa indústria. Vincent Perrotin está aqui para falar dos programas de proteção das florestas. Ele é diretor da RSC de jogos e se uniu à FDJ em 2015 como chefe de pessoal do diretor Stefan Palès e também trabalha com diferentes iniciativas de biodiversidade e o foco é proteger as florestas na França. Vincent, bem-vindo. É um prazer ter você com a gente. Olá, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje para apresentar o estudo de caso que nós fizemos. Que realizamos no campo da biodiversidade das florestas. Vou utilizar alguns slides para começar. Podem passar para a seguinte, por favor? Isso. Bom, vou mostrar algumas cifras que vou comentar sobre a FDJ. Somos o operador de jogo número 1 na França. Temos 25 milhões de jogadores, 30 mil pontos de venda e mais de 2.500 funcionários. Temos 17 bilhões de participação, 3,4 bilhões de contribuições para a sociedade e o impacto social, econômico e social importante. São mais ou menos 54 mil postos de trabalho criados e também qualificações. Qualificação A1+, financeira. E também queria mostrar para vocês alguns dos pilares básicos. O primeiro é o jogo responsável. Ao ser operador de jogo, é um dos nossos pilares. A integridade também é crucial para nós, para prever a lavagem de dinheiro, a fraude, também recursos humanos. É o nosso terceiro pilar muito importante, que tem a ver com a diversidade, a inclusão, a qualidade de vida no lugar do trabalho, a solidariedade, a nossa política corporativa tem a ver com os esportes, o patrimônio e o apoio a diferentes causas e solidariedade. E o quinto pilar são as ações realizadas nos territórios da França e nas sub-regiões. Temos diversidade de pontos de vendas na França toda. E tentamos apoiar porque é importante a vida social nas diferentes regiões da França. Por exemplo, um plano ambicioso que temos durante a crise da Covid para oferecer apoio psicológico nas escolas e também, por último, o meio ambiente.
que é do que vamos falar mais hoje. Então, no próximo slide, com relação à nossa política ambiental, temos 2 pilares principais. O primeiro vai fazer eco da apresentação anterior e tem a ver com a luta contra a mudança climática. Nós determinamos objetivos ambiciosos com relação à nossa emissão de carbono. E o primeiro é reduzir nos 3 alcances para 2025, essa redução com relação a 2017. Os objetivos com base na ciência é um trabalho muito importante e queremos também, junto com essa trajetória, compensar as emissões remanentes de carbono, embora queiramos reduzi-las ao nível mínimo. As emissões remanentes vai ser o caminho para diminuir essa emissão. Temos alguns projetos de manter um padrão de carbono verificado. E o segundo pilar é a preservação da biodiversidade. E temos 2 iniciativas principais. Vou começar com a parte inferior da área positiva, é reduzir o impacto negativo da nossa atividade na biodiversidade. É um compromisso de longa data para nós e queremos fortalecê-lo a partir de 2020, quando iniciamos um novo análise do ciclo de vida para analisar o impacto da atividade das raspadinhas na biodiversidade. Desenvolvemos uma nova pontuação global a cargo de uma organização na França, e essa pontuação de biodiversidade global, que está sujeito a uma série de trabalhos científicos, e com base nessa análise, tratamos de reduzir o nosso impacto na biodiversidade. E o segundo pilar é apoiar projetos com impacto positivo na biodiversidade desde 2019. E a ideia é obter um apoio financeiro para proteger e restaurar o ecossistema na França, as florestas. Isso foi possível graças ao apoio da WWF na França e a FSC. E no próximo slide, antes de ir aos detalhes do nosso projeto, eu quero me concentrar no compromisso de longa data com a FSC. Desde 2012, 100% dos nossos apoios de jogo foram impressos em papéis certificados pela FSC. Temos emissões de carbono que são importantes, mas não tão importante quanto a de outras indústrias. Por isso, imprimimos quase 2 milhões de tickets por ano, e isso tem um impacto nas florestas. Por isso, nós temos um conselho que tem por objetivo preservar a biodiversidade nas florestas, e é um dos pilares, é um dos padrões mais estritos para a preservação das florestas. Hoje, 24 de setembro, é a 6ª FSC. É interessante saber e destacar que hoje é o dia
no qual a FSC promove e estimula a proteção dos bosques. Por isso, eu encorajo vocês que sejam parte das propostas da FSC. No próximo slide, algumas propostas dos projetos que nós estamos apoiando já há vários anos. Começamos a apoiar projetos já há 10 anos que se chamam Serviços Ecossistêmicos de Biodiversidade da FSC. A ideia é apoiar os bosques que permitem os serviços ecossistêmicos que continuem e que preservem a biodiversidade e que contribuam para a luta da mudança climática. A ideia é proteger e restaurar o ambiente das florestas na França e temos projetos novos a cada ano que são implementados por especialistas na área de florestação. Temos uma empresa especializada em florestas que tem um certificado de gestão em bosques e também nos associamos a diferentes ONGs que operam na França. Este é um piloto a nível internacional e apoiamos diferentes projetos que a nível internacional foram apresentados pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Eu fui ao Congresso em setembro e tentei persuadir outras empresas que apoiem este tipo de projeto. E é muito importante aqui, eu vou mostrar alguns exemplos do projeto na França, mas há projetos parecidos que estão sendo desenvolvidos com o apoio da FSC internacional e de outras organizações no mundo e na Europa. Então, é uma oportunidade interessante para todos e, com prazer, eu posso compartilhar com vocês depois. Então, para dar alguns exemplos concretos, o primeiro projeto está localizado no centro da França e a ideia era a proteção do hábitat da maior quantidade de espécies de pássaros e morcegos, e muitos deles estavam realmente em risco de extinção na lista vermelha da UICN, e a ideia era financiar o operador de florestas que ia deixar parar de cortar as árvores durante pelo menos 10 anos para poder preservar essa área e para proteger os pássaros e morcegos que moravam lá. Então, foi o primeiro projeto nós utilizamos para experimentar, vimos como os projetos iam dar e como isso era interessante. Como foi interessante, nós tivemos um segundo projeto em 2020, mais para o sudeste da França. Era um projeto um pouco diferente. E a ideia era criar um projeto sem nenhuma área de florestas, sem nenhum tipo de intervenção, para poder garantir a proteção do rio Drôme e da biodiversidade vinculada com esse rio, porque o habitat de vários pássaros e morcegos, mas também no rio nós tínhamos espécies excepcionais. Uma delas é o mexilhão de pérola, que estava ameaçado criticamente, estava na lista vermelha da IUCN,
E para sobreviver, ele precisa ficar em água pura. Por isso, a floresta e a ribeira do rio precisava ser protegida. Ao protegermos nesse mexilhão, também era protegido o rio e o meio ambiente. O último projeto que nós estamos apoiando neste ano também está no centro da França, mas mais para o leste. Nós selecionamos projetos em toda a França, porque enquanto operador de loteria, nós temos um ponto de venda, uma rede de pontos de venda em todo o país. Então, nós queríamos ter projetos disseminados em todos os lugares onde é realizada a nossa atividade. Neste último projeto, a ideia é reflorestar uma floresta que foi afetada pela mudança climática e foi atacada por pragas de insetos. Encerrando, eu não quero demorar mais, gostaria de dizer umas palavras. Gostaria de dizer que o ambiente está no coração da nossa política de RCS e há cada vez mais expectativas da parte das partes interessadas. Nós precisamos também lidar com todos os impactos ambientais. Quanto a isso, eu gostaria de apontar, de mostrar uma resolução adotada pela Assembleia Geral da AEL em junho. Esta resolução almeja ressaltar a importância das ações de responsabilidade social corporativa para a contribuição para os objetivos de desenvolvimento sustentável e tentar colocar propostas para o fortalecimento dessas ações, especialmente quanto à proteção ambiental. Nós estamos realmente motivados por trabalharmos com vocês, com os membros da WLA, da EL, para poder continuar impulsionando estes projetos. Muito obrigado, é um prazer responder, será um prazer responder as perguntas. Muito obrigado, Vincent. É um projeto bem interessante que eles estão desenvolvendo em todo o país. Eu faço uma pergunta, ao passo que esperarmos as perguntas da audiência. Você conversou sobre o que acontece nessas iniciativas para compensar o impacto sobre a biodiversidade, mas vocês têm um plano estratégico para poder também gerar o impacto quanto ao uso do papel? Por exemplo, utilizar papel reciclado, alguma atividade que vocês possam compartilhar conosco? Sim, com certeza. Como eu já disse, a primeira ação que nós tomamos foi a utilização deste papel para todos os nossos bilhetes. Era o principal que nós tínhamos que fazer enquanto loteria para compensar. Obviamente, nós estamos vendo se é importante utilizar papéis de fontes originárias ou reciclar papel reciclado. O papel é uma mistura. Outra questão que estávamos refletindo era o tamanho dos bilhetes, se dava para reduzirmos os bilhetes e dessa forma podermos reduzir a quantidade de papel que nós precisávamos. Todos estes aspectos foram explorados hoje. Nós estamos envolvidos num diálogo com nossos fornecedores para ver como podemos continuar avançando. E talvez possamos ser mais ambiciosos quanto ao cuidado das nossas florestas. O fato de a maior parte dos fornecedores estarem na América do Norte não nos impede de discutir essas questões tão importantes. Temos uma pergunta relacionada com o que você acabou de dizer.
Talvez você já tenha respondido quanto ao papel certificado FSC. Há algum plano de incluí-lo para todos os materiais, por exemplo, raspadinhas, materiais de marketing, os bilhetes de loteria? Sim, de fato, nós utilizamos para tudo, não apenas para os bilhetes de raspadinhas, mas para todos os tipos de bilhetes que possamos ter nos pontos de venda. Se quiserem jogar com nossos jogos, também para papéis administrativos, por exemplo, para todo tipo de papel na empresa. Ótimo, obrigado. E a última pergunta. No último slide, você comentou sobre o apoio dos membros da LWLA, mas se a WLA e ele quisessem compensar essas iniciativas, quais os passos que nós deveríamos tomar? Eu acho que o primeiro passo, obviamente, é uma área em que nós não temos aquela experiência, não somos especialistas. Talvez poderem se envolver com o FSC no país de vocês e tentarmos compreender como estamos trabalhando, como eles propõem, o que é que eles propõem enquanto projeto. Sabemos que os projetos que estamos apresentando foram salientados no site web da FSC Internacional, FSC, e o número de associações locais já estão trabalhando em certos projetos. Então, se nós nos engajarmos no diálogo com eles, talvez possam sugerir alguns projetos ou possam trabalhar com vocês. Eu acho que isso seja o mais fácil. Então, poder nos unir algumas ONGs que trabalhem com esse assunto. Eu mencionei algumas, mas há diversas organizações não governamentais em diversos países. Excelente, muito obrigado pela apresentação. Pelo menos para mim foi muito inspirador conferir todos esses projetos e a importância que nós damos à natureza. Eu acho que isso vai acabar nos beneficiando a nós mesmos, às nossas próprias gerações. Muito obrigado, empresa, por isso. We move from France to Canada, so we go to North America. Vamos passar então da França para o Canadá, vamos para a América do Norte. Temos aqui então a Nathalie Rajot. Ela é diretora corporativa de estratégia, inovação e inteligência empresarial da Loto-Québec no Canadá. Ela se incorporou à Loto-Québec faz mais de 30 anos para realizar várias iniciativas e premissas mundiais que requeriam a implantação de novas tecnologias. Agora, diretora corporativa de estratégia, inovação e inteligência empresarial, ela coloca sua experiência e determinação no serviço de todos os setores da organização para contribuir à Loto-Québec de hoje e de amanhã. Seja bem-vinda, Nathalie. Muito obrigada. Eu vou compartilhar. Obrigada. Está ok? Eu acho que há uma pequena delay, uma pequena demora, por causa de eu estar do outro lado do Atlântico, então eu vou tentar manter no ritmo. Nós tivemos uma apresentação muito interessante. Muito obrigada por essa oportunidade para compartilhar alguns pensamentos e projetos com vocês. Eu sei que é a última apresentação da empresa, eu sei que é a última apresentação no final da semana. Muito obrigada ainda mais por vocês estarem aqui. Nesta era digital em que nós estamos, podemos manter a velocidade
e a introdução de novas tecnologias é uma questão muito importante para muitas empresas e organizações. Inclusive, ela se tornou a prioridade para muitos de nós. Mas nós precisamos ter cuidado, não temos que nos esquecer que, ao mesmo tempo, estamos numa transformação global social. Temos indivíduos com maior consciência, maior expectativa. Algumas organizações, se algumas foram bem-sucedidas para poder cumprir com esse comprometimento, algumas não foram. Elas estão tentando manejar sua estratégia com sua mensagem. Se a formação digital é dada, é concreta, preto no branco, a transformação social tem muitas nuances. Nós estamos nessa corda bamba. Uma estratégia boa de marketing não é necessariamente uma prova de uma motivação genuína. E podermos garantir essa motivação genuína não é necessariamente uma boa estratégia de marketing. Conforme a definição, o bem-estar da nossa comunidade faz parte da nossa razão de ser, do nosso DNA. Mas nós não podemos assumir isso, precisamos prestar atenção a isso. Não há razões para a RSEC e ambiente em particular sejam tratados de forma diferente ou ainda pior, que isso seja considerado como um ônus, como um gravame comercial. A responsabilidade social, a sustentabilidade tornaram muito importantes as alavancas do negócio. Hoje, nós precisamos, com a LQ, fico em simbiose com o plano estratégico, graças ao nosso anterior presidente. Nós elaboramos um plano de RSC baseado em 4 pilares: os jogadores, os funcionários, a comunidade e, claro, o meio ambiente. Hoje, RSC é na esfera do nosso modelo de negócio e nós queremos agradecer a colaboração com a inovação. Mas isso pode ser traduzido na prática? Eu vou dar 2 exemplos. Apesar de haver 2 histórias diferentes, foi claro para mim que a colaboração e a inovação eram os 2 elementos chaves. Em primeiro lugar, claro, falamos muito da redução da pegada, especialmente com os bilhetes de loteria verdes. Em 2018, 2019, nós lançamos um jogo Eco-Scratch Polar, que era feito em 60% com material reciclado. Estamos felizes ao dizer agora que o nosso principal produto, Vingo, também foi convertido. Durante o mesmo período, uma colaboração com a fábrica de SGI em Montreal levou ao desenvolvimento de uma raspadinha, de um bilhete instantâneo impresso com 100% de material reciclado. Apesar de que os jogos sem esses bilhetes foram a pegada ambiental mais pequena nesta indústria. Este novo produto levou 2 anos de pesquisa e teste. SGI disse o desafio foi poder encontrar uma solução que nos possa permitir um processo de impressão contínuo para garantir a segurança e a qualidade dos bilhetes do primeiro até o último. Esperamos poder lançar mais 4 destes bilhetes durante o ano que vem. Apesar de que essas soluções para a produção verde, os processos de impressão avancem, há outros desafios que precisamos ultrapassar. Por exemplo, o papel alumínio utilizado para os envelopes dos bilhetes. Estamos fazendo pesquisas para poder utilizar tintas ecometálicas, ainda é muito caro. É difícil se comprometer com a adequação, especialmente com o produto premium,
mas estamos experimentando certos envelopes de papelão, por exemplo, Ultim, e o jogo do aniversário, do 50º aniversário. Infelizmente, não conseguiu ser lançado por causa da Covid. Agora, estamos procurando soluções para impedir que tudo acabe nos lixos, nos aterros sanitários. Ademais, além disso, observamos que, apesar de que os bilhetes foram recicláveis por anos, e alguns somente acabam na lixeira reciclável dos consumidores. Somente uns poucos. A habilidade para produzir bilhetes recicláveis atraentes é importante para a percepção do consumidor por causa do olhar deles, do visual. A informação, a consciência é chave. Os logos são essenciais porque cada vez são reconhecidos mais e reconhecem a importância da sustentabilidade. Quanto à satisfação de um consumo responsável, consciente, todos estes elementos impactam na conduta do consumidor, do comprador. Talvez deveríamos pesquisar isso com nossos jogadores, mas em qualquer caso, há ativos adicionais na nossa relação de negócios nos consumidores. Quanto ao B2C, quanto mais ecorresponsável o produto for, mais tentador é do ponto de vista do marketing. Em todas essas novas afirmações, informações, logos, precisam de espaço nos nossos bilhetes que já têm informação. No nosso plano, podemos enfatizar a mensagem e tentarmos fazer através de anúncios, publicidades, e também vamos aproveitar todas as oportunidades para falar sobre isso. Provavelmente saibam sobre a jornada do seu cliente de uma perspectiva ambiental. Temos que prestar atenção à jornada do produto e reduzir a pegada ambiental. Se a inovação tem um rol importante, mas em muitos casos, como neste, a colaboração faz a diferença. Para os bilhetes mais verdes, não é apenas a colaboração entre a loteria e o fornecedor. Nós, enquanto membros da WLA, também podemos ter um papel muito importante. Quanto mais nós expressarmos a demanda, mais isso vai permitir aos nossos parceiros oferecerem um processo, uma produção ecorresponsável com preços razoáveis. Este equilíbrio, este balanço precisa ser uma prioridade, mas o que é mais importante, podermos cumprir as nossas expectativas, as expectativas dos consumidores e das comunidades de hoje. Neste caso, temos o segundo exemplo que combina a colaboração e a inovação. Por causa da Covid-19, a Loto Quebec forneceu e instalou acrílico plexiglass para a proteção dos funcionários e clientes. Esperamos que a situação pandêmica melhore daqui a pouco e se as autoridades de saúde pública autorizam a remoção dos painéis, vamos ter que lidar com um monte de plexi. Hoje, há milhares de painéis plexiglass nos nossos cassinos, nos quiosques de lotéricas, nos depósitos. Durante a última primavera, as unidades de negócio, o nosso grupo RSC e a equipe de inovação questionaram de forma proativa como íamos eliminar, como íamos acabar com esses materiais. Graças ao nosso sistema de inovação bem estabelecido, laboratórios, universidades, startups, algumas ligações foram suficientes para achar os parceiros certos. Isso talvez não seja tão evidente.
isso chegava no potencial justamente de poder reutilizar, repensar o que fazemos com o plexiglass. Eu não sabia que ele tinha, o acrílico, tantos usos. Por exemplo, para estufas, sinalização, empacotamento de caixas, para impressão 3D, arte, dispositivos holográficos. Nós estamos no começo do projeto, mas o fato de poder aproveitar nossa rede de inovação concentrada ao redor dessa questão gerou muito interesse. A questão da Loto-Quebec gera um barulho positivo de uma forma concreta, contribui para nosso envolvimento ambiental e inovador. Mas nós precisamos tentar encontrar as soluções corretas. Então, a história vai continuar. Este tipo de iniciativa faz com que ações concretas existam com relação à redução, reuso, à reciclagem de noções. E também um capital de narrativa também é importante. Uma coisa é verdade na responsabilidade social. Tenho certeza que todos vão concordar. Estamos numa maratona que não vemos a chegada nos próximos anos. E temos que nos comprometer coletivamente a uma ação. Conhecem esse ditado que diz que sozinho vamos rápido, mas juntos chegamos mais longe. Eu acho que essa é uma era que vai mudar esse ditado para que juntos possamos ir mais rápidos e chegar mais longe. Muito obrigada. Na última diapositiva eu coloco o meu contato e também o de marketing e de responsabilidade social. Obrigado, Nathalie. E como você mencionou no último slide, nós vamos enviar todas as perguntas, a pergunta adequada dentro da equipe da Loto-Quebec. Muito obrigada por compartilhar conosco o que vocês estão fazendo na Loto-Quebec. Como você disse, isso é uma maratona. E estamos ansiosos, esperando as próximas etapas para poder compartilhar com a gente, para ver os avanços que estão tendo. Para mim foi um prazer, muito obrigado por ter nos acompanhado nesta manhã. Com isso, praticamente chegamos ao final desta semana, que grande semana, que tratamos tantos conteúdos, tantos temas interessantes. Começamos com temos da era da pós-pandemia, reflexões sobre a proteção aos consumidores e a perspectiva dos consumidores. Também vimos iniciativas dos clientes, questões de direitos humanos, meio ambiente, comunicação. Tentamos abranger todas as facetas nesta semana. Eu quero dar a vez a Romana Berna Opsek, desculpem a pronúncia, é a presidente e diretora executiva da Loteria da Eslovênia, é a presidente da equipe supervisora das loterias europeias. Muito obrigada, Luca. Foi uma semana fascinante, cheia de apresentadoras. Devo dizer que foi um momento excelente para mim, e do que eu mais gostei é ver que todos nós pensamos e falamos da sustentabilidade do jogo responsável, dos direitos humanos, do meio ambiente. Estamos falando
como nossos valores, princípios e padrões, e dessa forma demonstramos como nós nos conduzimos nos nossos negócios. Isso significa que para nós é importante os clientes e a sociedade. E é um dos motivos que leva o mundo a ser um lugar melhor. Muito obrigada a todos que participaram conosco durante toda essa semana. E o fato de que tenhamos sido 4 centros já diz bastante. Muito obrigada. Muito obrigada enorme a todos os participantes, a Sibelay e as intérpretes que tornaram possível que todos possam ouvir também as apresentações em espanhol e português, e a todos os organizadores, a equipe de Associação Mundial de Loterias, as loterias europeias. Vocês são excelentes. E, finalmente, muito obrigada a você, Luca Espósito e a Ariane, por terem sido anfitriões durante esta semana. Vocês foram excelentes no papel de vocês. Muito obrigada e espero voltar a vê-los no ano que vem, ao vivo, pessoalmente. Muito obrigada, România, como você dizia. Vimos muita paixão nas apresentações, isso já diz muito da nossa indústria. E é isso que faz a diferença, que tudo que nós fazemos dando o nosso 100% e com muita paixão. E agora é a minha vez de agradecer a equipe que está trabalhando, que a Valéria, a Eugênia e Alan liguem as suas câmeras para agradecer, são as que trabalham sem serem vistas e fazem que tudo seja possível, e agradecer também a Sibelay por oferecer o relatório e que esta semana tenha sido acessível a todas as pessoas da América Ibérica e também Iberoamérica e também em português. Todas as apresentações vão estar disponíveis no nosso site da Associação Mundial de Loterias e Loterias Europeias e também na página da Sibelay. Quero aproveitar para dizer que o evento do dia 12 de outubro sobre RSC, da WLA e da ELE para o mercado africano. Estamos à disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Entrem em contato por e-mail. E, por último, quando terminarmos a conexão, haverá uma pesquisa, uma enquete que leva apenas poucos segundos responder, mas isso nos permite melhorar. Muito obrigado a todos os palestrantes, os participantes. Foi uma excelente semana. Bom fim de semana e esperamos vê-los em breve. Tchau, tchau. Até o ano que vem.